E hoje eu quero te falar como que você tem ideias para fazer arranjos que vendem. Então você vai entender melhor para você poder empreender no mercado e poder faturar 6.000 reais no mês ou mais. Trabalhando de casa com esse trabalho que é gostoso, prazeroso, terapêutico e que vai te trazer a sua fonte de renda. Olha que bacana, né? Então, Aline, como que descobrir o tipo certo de arranjo que eu vou montar? Como ter as ideias para poder montar arranjos que são tão bonitos? O que é arranjo que vende? E quais são os modelos que mais vende? É importante saber disso, né? A empreendedora ela não começa um negócio do nada, ela tem uma direção. Então começa a anotar aí, ó, papel e caneta na mão e coloca aí. Primeiro ponto é ter uma direção para você começar a definir as montagens que você vai fazer. Quando você define isso, você tem facilidade nas compras, você não compra errado e você investe bem o seu dinheiro, né? Caso você queira investir em flores, né? Não necessariamente precisa. Aline, como que eu vou começar o negócio se eu não vou investir nas flores? Você monta os arranjos para quem já tem as flores. Para quem já tem uma loja e não sabe montar, para uma decoradora de festa, para quem compra as flores aí na internet e não sabe o que fazer com elas. E se você tem o método e as técnicas, você monta um arranjo bonitão assim, né? Então, às vezes bate aquela dúvida na hora de escolher qual que é o arranjo que você vai montar. Ou, Aline, mas será que qual que é o melhor arranjo para colocar numa mesa? Como que eu mostro isso para o cliente? Como que eu crio esse encanto? Como que eu desperto esse desejo? Tá? Então, se você me acompanha aqui, você já deve ter notado um detalhezinho importante. Não dá para sair misturando um monte de coisas aleatoriamente, não é? Não dá para sair pegando flores de qualquer jeito. E aí é o que eu tenho falado aqui essa semana. O arranjo precisa ser pensado para ele poder ficar bonito. Então não é qualquer arranjo que vende. Por quê? Aline, não é qualquer arranjo que vende. O arranjo, se ficar parecendo artificial, ninguém vai querer. O que as pessoas compram? A flor que parece natural. Então por isso que tem que pensar, né, e ter esse direcionamento, ok? Então, olha só, o arranjo, ele precisa ter uma direção. E tem um jeito para você poder definir isso e direcionar as suas montagens. Vai ficar mais fácil, então, Aline? Vai evitar os meus erros? Vai facilitar nas minhas compras? Eu vou ter mais facilidade? Vai. Então, presta atenção aqui, ó. Se você, por exemplo, o arranjo ele tem uma intenção, certo? Igual eu falei aqui, ele tem que ter um motivo, uma finalidade. Então vamos pegar, por exemplo, esse arranjo que eu tenho aqui, ó. Quando você bate os olhos nele, o que você sente quando olha? Escreve aí para mim no chat. Ah, Aline, ele parece um arranjo mais luxuoso, ele parece um arranjo mais sofisticado, ele tem uma ideia mais tropical. Então você começa a associar algumas ideias para esse tipo de arranjo. Então, por exemplo, se eu quero montar um arranjo que é mais com uma ideia mais luxuosa, eu vou começar a buscar os elementos que são mais sofisticados, mais luxuosos. Então, isso na minha cabeça eu já começo a selecionar. Selecionar que tipo de flor que eu posso usar que vai me trazer essa intenção do arranjo. Olha como é que é legal. Nossa, né? Não tinha pensado nisso antes. Quem não tinha pensado nisso antes? Ó, traz uma ideia mais tropical. Né? Então, por exemplo, eu quero um arranjo mais luxuoso. Que tipo de montagem que você faz que leva o arranjo a ficar com essa ideia mais luxuosa? Tem até um outro aqui, deixa eu pegar um outro pra gente ir variando aqui. A ideia é falar desse, tá? Mas olha só. Uma ideia aqui também que traz um arranjo mais sofisticado. Esse aqui também traz uma ideia de arranjo sofisticado. Olha que lindo, gente! Maravilhoso! Né? Então, quando eu vou montar um arranjo, que a minha ideia é atender uma pessoa, uma cliente, né, que busca um arranjo mais luxuoso, eu vou focar num vaso mais bonito, eu vou focar num arranjo com formato mais alto, com misturas elegantes. Então a gente começa a selecionar as ideias. Porque quando você seleciona as ideias, você consegue escolher melhor as flores que você vai usar. Né? Então aí você vai usar, às vezes, uma peça mais sofisticada. Se você quer um arranjo que traga uma ideia mais de frescor, por exemplo, esse aqui é um arranjo que traz uma ideia de frescor. Por que ele traz uma ideia de frescor? Porque ele tem uma composição aqui com mais verdes. Nós utilizamos aqui cores mais frias, então ele transmite a ideia de frescor. Esse outro aqui também, ó.
transmite uma ideia de frescor. Sim ou não? Sim, tá? Dá uma impressão de serem flores fresquinhas, colhidas. Dá uma impressão aqui, ó, das folhas, do verde. Então, a gente começa a ter essa ideia, essa intenção na montagem. Se eu trago um arranjo mais suave, por exemplo, a ideia é trazer algo mais suave. Então, eu vou trabalhar ali, ó, uma corzinha mais clara, uma ideia que vai lembrar a suavidade. Aline, por que eu tenho que entender se eu quero um arranjo de luxo, ou um arranjo fresco, ou um arranjo suave? Porque quando a gente monta um arranjo, a gente atende uma necessidade do cliente. O cliente, ele bate os olhos, ele se identifica com aquilo, com o resultado. Aquilo tem um valor especial. Senão ele não comprava arranjos. Eu trabalho aqui nesse mercado há 25 anos. A gente vende arranjo há 25 anos. Né? Então, por exemplo, o cliente quer algo mais suave. Então, a gente vai trabalhar um arranjo que vai transmitir a suavidade. Então, quando você tem essa ideia, esse pensamento, você consegue trazer um arranjo com as cores mais suaves. Mesmo ele tendo uma pegadinha aqui, né? Como se diz, ele tem um pezinho lá no tom meio sequinho. Ele não tem que ser fresquinho. Aqui ele tem uma ideia suave, porém ele tem um pezinho lá naquela ideia mais seca, mais desidratada, né? Como se as flores estivessem mais sequinhas. Mas olha, tem suavidade. O que é suavidade aqui? A gente trabalha as cores mais clarinhas, trouxe algo mais rosado. Então isso atende um perfil de cliente, atende o desejo que o cliente quer. Já viu quando você vai comprar uma roupa? Aí o dia que você quer uma roupa amarela, não serve uma blusa marrom, não serve uma blusa cinza. Aí você quer uma blusa amarela. Por quê? Para atender a necessidade. Tudo que a gente compra é necessidade. O que você compra é necessidade. Para atender sua necessidade, para te facilitar a vida. Um batom. Não é qualquer batom, tem a cor certa. Senão você compraria o roxo, que é mais barato. Né? E aí vai ficar com cara de vampira. Não é isso que a gente quer. Tá? Então o cliente ele também não vai comprar qualquer arranjo. Ele vai atender uma necessidade dele. Por isso que a gente deve falar, nem é preço. Atender a necessidade, tá valendo. A pessoa se encanta. A gente compra roupa cara. Por quê? Porque atender o gosto, atender a necessidade. Você ficou bonitona, mulher. Você compra. Né? Então, a direção. Direção faz você ter ideia de arranjo que vende. Quando você começa a pensar, tá, eu vou criar um arranjo com uma ideia mais suave. Ok, começa a selecionar as ideias que te trazem suavidade. Tons mais clarinhos, flores mais miudinhas, traz suavidade? Sim, traz delicadeza. Tá? E aí você começa a selecionar. Então, se você quer uma suavidade, você não vai usar um girassol, né? Girassol não tem nada de suave. Tá? Então, é direcionamento para poder fazer essas montagens, né? Aline, e se eu quiser montar um arranjo com mais alegria? Eu tenho que começar a mentalizar, a direcionar os meus pensamentos para que tipo de ideia de arranjo? Então, bora lá. Um arranjo com alegria. Imagina, um arranjo mais alegre. Tem um modelinho aqui, ó, mais alegre. Mais alegre. O que a gente utilizou aqui para poder montar um arranjo com a ideia mais alegre? É um arranjo que vende? Sim, é um arranjo que vende para uma pessoa que busca aquela ideia mais alegre. E hoje em dia todo mundo quer uma coisa mais alegre. Vende de tudo, tá, gente? Todos que eu estou te mostrando aqui são arranjos que vendem. Porque ele tem intenção. Então, quando você seleciona a ideia, você tem mais ideias de montagem. A alegria. Tem a pegadinha aqui do desidratado? Tem. Por quê? Está muito em alta a ideia do leve desidratado agora. Então, mesmo com alegria, mesmo um arranjo mais sério, mesmo um arranjo bem sofisticado no desidratado, você consegue fazer. Aí você começa a associar as ideias. Bom, se eu quero um arranjo com mais alegria, o que eu posso usar? Uma cor mais forte, uma cor mais vibrante, mais alegre. Então, eu peguei aqui um laranja. O laranja é uma cor mais vibrante, é uma cor mais alegre. Então, eu direciono a ideia do meu arranjo. Outra ideia que eu quis passar, eu quero um arranjo que fica mais moderno. Então, eu usei um vaso que tem a pegada mais moderna. Eu poderia ter usado um vaso aqui diferente. Aí ele ia ficar com uma outra ideia. Então, a gente começa a juntar as ideias e associar tudo isso aí. Tá dando para vocês pegarem a ideia de o que é montar um arranjo que vende? O que é um arranjo que vende? Direcionamento, intenção, tá? É importante você pensar nessa finalidade. Esse é o pulo do gato. Por isso que os meus arranjos são diferenciados. Isso facilita na hora de você comprar as flores, porque você já direciona a intenção do arranjo. Você quer suave, você vai direcionar para comprar uma flor mais suave. Ou que você vai montar para alguém. Aí a pessoa escolhe aquele monte de flor tudo errado. Aí você pega uma flor e fala assim, ó, esse aqui é tropical, esse aqui é suave, não dá nem para misturar. Aí vira aquele arranjo mistureba, né? Mistureba? Que mistureba danada, minha Nossa Senhora, do arranjo perfeito.
Então você direcione. Por quê? Porque agora você consegue pensar em arranjo chique, arranjo médio, arranjo mais simples. Agora dá para direcionar as ideias. Aline, se eu quiser um arranjo mais sério, o que é um arranjo mais sério? Menos misturas, cores mais neutras. Esse aqui não tem nada de sério, né? Então vamos pegar um arranjo mais sério aqui. Deixa eu ver se eu tenho um arranjo sério. É aquele ali mesmo. Deixa eu ver se eu tenho um arranjo sério aqui. Um arranjo sério. Vou voltar nesse aqui, ó. Ele tem algumas especificações. Caiu minha flor ali. Tem algumas especificações. Ele tem um toque mais sério. Né? Quando a gente pensa em sério, a gente às vezes pensa numa casa mais masculina, um ambiente mais masculino, que pode ser um escritório, pode ser um homem que mora sozinho. E aí, às vezes, um ambiente mais acinzentado. E aí ele não quer aquela coisa colorida lá, às vezes é uma pessoa séria, alinhada. Então você coloca um arranjo aqui, ó, cores mais neutras. Um vaso neutro, não vai colocar um vaso vermelho lá, né, mulher? Senão tira a seriedade do negócio. Vai usar um preto, vai usar um bege, vai usar um cinza, um verde escuro, né? Tem cor, mas ele é um vaso sério, né? Uma cor mais fechada. Não vai fazer aquele negócio todo fechadão também, né? Dá para trabalhar aqui, ó, um pouquinho de alegria, numa folhagem um pouquinho mais clara. Você cria um arranjo que tem a ideia mais séria. E aí você começa a selecionar na sua cabeça o que eu vou utilizar para fazer uma montagem de um arranjo mais sério. Aí você direciona e faz o arranjo que vende. Né? O que é o arranjo que vende? É aquele que atende uma necessidade. As pessoas têm uma necessidade. Que seja um arranjo mais luxuoso para colocar na sala de jantar, né? Que seja um arranjo mais delicado, um arranjo mais baixo, um arranjo. Tem que ser devagar. Um arranjo com mais frescor. Um arranjo com mais frescor. Ah, eu quero um arranjo grande. Ah, eu quero um arranjo que pareça luxuoso, porque eu quero abafar na minha casa. Né? Às vezes essa cliente chega aqui, eu quero bombar. Vou fazer um encontro lá em casa, a minha família vai lá, e eu quero minha casa, eu quero lindo, quero bonitão. Aí você vai fazer um arranjo que enche os olhos, né? Uma combinação. Ah, eu quero um arranjo mais moderno. Você vai usar uma peça mais moderna, né? Você vai buscar o que combina ali no mobiliário dela e direciona. Arranjo com intenção. Não adianta sair misturando um monte de coisa aqui, né? Pensa. E aí não vai ficar moderno, né? Vai virar uma misturada danada. Ai, até mata o arranjo. Tá? Então, sempre com essa ideia de intenção. Né? E aí, não é o preço, tá vendo? As pessoas não compram por preço. Tem gente que às vezes fala assim, mas o arranjo é caro. Quantas mensagens eu recebo aqui dizendo isso? Aline, mas o arranjo é caro. Por que você acha caro, o seu cliente não acha? Porque você pega uma flor assim, ó, e você olha o preço da flor. Ninguém aqui fala que o arranjo é caro. Todo mundo fala que a flor é cara. Mas se você olhar a flor assim, ó, sozinha, isso aqui tem que resultado que é? Não passa intenção nenhuma, por quê? Não tem combinação pronta ainda. Não tem. Só que, quando você analisa o arranjo montado, a ideia é outra. Olha aqui, ó. A minha flor caiu ali, mas acho que aqui dá para mostrar. Quando você analisa um arranjo já com a ideia montada, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, que já caiu ali, ó. Olha, ele já passa uma outra ideia, uma outra intenção do arranjo. E aí ele não passa a ser caro, ele passa a ter um valor embutido aqui, ó. O que é o valor? É o que eu tô te falando, é a cor do batom, é a blusa que você compra. Você não compra uma blusa por preço, você compra porque você quer um decote ou porque você quer uma cor diferente, senão você comprava no primeiro lojão que tem na frente. Então, é o valor, é a intenção, tá? E aí, quando você analisa um arranjo pronto, olha como é que tem valor. Por quê? Cria emoção, cria sensação, tem um efeito e tem uma direção. Ela quer uma coisa sofisticada ali, tá? E aí ela tá reclamando do preço. Ok. Aí você mostra um arranjo assim, ó. É bonito, enche os olhos, orquídea bem montado, parece natural. Ai, Aline, mas a minha cliente tá reclamando do preço. Então ela não quer um arranjo que tenha essa ideia, né, de tamanho, que transmita luxo. Mostra para ela um menor. Mostra para ela um menor. Mas ele tem a mesma intenção. Olha aqui, ó. A mesma coisa. Só que menor. E aí também tem um preço mais baixo. É a metade do preço do outro. É orquídea? É. É branca? É. Dá para mesa de jantar? Dá. Ela vai colocar no mesmo lugar. Mas se ela não quer algo que enche os olhos, né, ela coloca algo que vai ficar bonito, enche os olhos também, né? Não pelo tamanho, pela beleza. Porque parece natural, mas você traz ali um valor mais acessível. E aí a própria pessoa já começa a descobrir, não, mas não é isso. Né? É
é o produto mais bonito mesmo. É o batom na cor certa, o esmalte na cor certa, a tinta do cabelo que não pode sair no tom errado. Tá? Então, assim você tem mais ideias, né? Quando você tem esse direcionamento aí, tá? Então, o que a cliente quer na decoração? Atende a necessidade que ela busca. Por que os meus arranjos são diferenciados? Porque eu atendo essa necessidade. Sempre. Então, eu estou te ensinando aqui como que você descobre essa ideia? Ah, a linha é difícil, é confuso? Não, não é. É só você ter uma ideia e uma direção. Bom, uma ideia e uma direção. Pelo tipo do arranjo, pela ideia que ele transmite, tá? E aí você pensa na necessidade do cliente. Aline, mas eu estou começando agora. Eu não tenho cliente. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou te falar como que eu faço. Tá anotando aí as dicasinhas? Vou te falar como que eu faço. Tá? Você não tem cliente ainda? Tá, vou resolver o seu problema aqui agora, que a gente aqui foca na solução. Aqui, a questão é encontrar soluções para as questões do nosso dia. Se a questão é que você ainda não tem cliente e você ainda não conhece seus clientes, né? Porque as pessoas que vão comprar os seus arranjos você ainda não conhece, então deixa eu te mostrar como é que eu faço, né? Como que eu escolho. Baseado nessa intenção. Eu começo a imaginar, é mental mesmo. Eu imagino uma mesa, eu vou montar um arranjo para uma mesa de jantar, por exemplo. Então, eu imagino a mesa de jantar, eu imagino se ela é de vidro, eu imagino se ela é escura, se ela é clara, eu imagino se ela é de madeira. Porque quando eu imagino, eu estou direcionando. Então, eu tenho um objetivo. É igual você comprar uma roupa. Aí, eu vou na rua comprar uma roupa. Mas você vai comprar o quê? Um vestido de noiva? É uma roupa, né? Um vestido de casamento? Você vai comprar um biquíni? Então, você tem que saber o quê? Eu vou comprar uma roupa. Qual? Que tipo? Um terno? Um vestido? Um shortinho? Tá? Então, é o jeito que eu faço. Eu imagino a mesa. Nessa mesa, que tipo é esse? Eu imagino as opções de arranjo que eu poderia montar. Posso montar um arranjo alto? Posso montar um arranjo baixo? Tá. É uma mesa chique ou é uma mesa rústica? Pronto. Então, eu começo a pontuar. Então, se eu quero algo mais rústico, eu vou buscar flores mais rústicas. Né? Se eu quero montar uma coisa, um arranjo, uma coisa não, um arranjo mais tropical, eu não vou pegar um buquê de rosas. Na minha cabeça tá um arranjo tropical na sala de jantar. Então, isso aqui não é tropical. O que é tropical? Isso aqui é mais tropical. Tá vendo como é que a gente seleciona e faz o arranjo que vende? Então, eu vou pegar folha de costela é tropical. Mas o que que leva a ideia de tropical? Estrelitas, dá para fazer um tropical. Copo de leite também combina com o tropical. Orquídea combina também. Olha como é que já vai ficando mais fácil, né? Ah, como combinar as flores? Direcionando. Olha, essa florzinha aqui também, ó. É estilo de uma estrelita também. Não sei se esse aqui é o lírio selvagem, lírio silvestre. Enfim, não tem importância o nome. Mas traz uma ideia de arranjo tropical. Já direcionou, né? Já ficou mais fácil? Tá ficando mais fácil? E aí a gente começa a ter um monte de ideia, porque aí você começa a pensar em outras folhas que você pode misturar. E aí você começa a pensar nas combinações que você pode fazer. Olha como é que facilita a montagem do arranjo que vende. Como ter ideias para fazer montagem? O que você quer passar é o meu pensamento. Então, se você não tem um cliente, crie um cliente imaginário, pode ser você. O que eu colocaria na minha mesa se eu quisesse um arranjo tropical? Eu gosto de tudo, né? Às vezes a gente tem aquela tendência, mas eu não gosto de rosas. Eu não gosto de rosas, vocês acreditam? Não gosto. Não gosto de rosas. Eu quase não mostro arranjo de rosas aqui. Vocês já repararam isso? Porque eu não gosto de rosa. Mas também não deixo de fazer um arranjo de rosa. Mas aí eu tenho que pensar, a pessoa que gosta, ela quer colocar onde, né? Para eu conseguir definir uma montagem, já que a gente monta também muito baseado naquele gosto nosso. Se eu não tenho o pedido e a solicitação de um cliente, né? Ai, Aline, mas como é que eu vou montar um arranjo se eu não sei o que o cliente quer? Tem que entrevistar as pessoas, começa a perguntar no seu Instagram aí como que a pessoa gosta, que tipo de arranjo que ela gosta, e começa a imaginar e formular ideias. Então, eu faço desse jeito. E aí, quando eu tô lá assim, ai, meu Deus, que vaso que eu coloco? Eu ponho nesse vaso, ou eu ponho no outro vaso? Aí eu não sei como botar, né? Como botar, não. Quem bota é galinha, né? Eu não sei como colocar. E aí, o que eu penso? Se fosse pra mim, qual vaso que eu ia querer? Aí eu falei, eu quero esse aqui. Pronto, tá definido. E aí o arranjo fica bonito. Né? Eu uso, às vezes, um gosto meu particular. Mas então a gente, às vezes, mentaliza um perfil de cliente. O que eu vejo por aí? Às vezes, arranjos feitos com combinações aleatórias. Se você fizer combinação aleatória de qualquer jeito, não vai vender. Porque não tem estilo. É funk ou é country a música? Você pensou aquela coisa misturada ali? Não atende gosto de ninguém, isso é indefinido. Se a pessoa não define, ela não compra. Sempre seleciona as ideias e o que eu quero atender do cliente. Ah, ele não tem cliente. Tá, o que você quer atender de um desejo seu? Você tem que ter os desejos todos. Você tem que ter um desejo
de arranjo tropical, de arranjo suave, de arranjo moderno, de arranjo luxuoso e de arranjo mais simples. E aí fica mais fácil para você trabalhar, direcionar, tá? Olha só uma coisa que vai facilitar muito para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu tenho umas perguntinhas que são estratégicas. Então anota aí. Primeira pergunta que você tem que ter aí quando vai formular um arranjo, tá? Qual que é a intenção do meu arranjo? É luxo, é frescor? Ou é um arranjo algo mais simples? Eu tenho aqui, ó, um mais simples de orquídea. Atende um perfil de cliente. E eu tenho um mais sofisticado de orquídea, com mais orquídeas. Atende também um perfil específico de cliente. Tá? Eu tenho aqui um arranjo fresco, né? E que atende um perfil de cliente que quer algo mais simples. Por quê? Olha o vaso que eu coloquei aqui. É um vaso artesanal, é o vaso mais em conta. Então, eu direcionei para um perfil de cliente. Então, por isso que a gente fala, olha, arranjo você monta de qualquer preço, de qualquer tamanho. Você atende qualquer perfil de cliente. Você atende o cliente que quer uma coisa mais luxuosa. Você atende o cliente que quer um arranjo grande. Às vezes não é nem luxuoso, mas é grande. Você atende o perfil de um cliente que quer um arranjo pequenininho, que pode ser até um perfil de um cliente muito sofisticado. Aí ele quer um arranjo pequeno. Um arranjo pequeno sofisticado, você vai fazendo uma peça de cristal, você vai usar uma flor bem selecionada, até de qualidade, porque ele está visando qualidade, está visando detalhes. Um perfil de um cliente mais simples, usa um vaso artesanal. Ele quer uma coisa grande, dá para fazer um arranjo grande e que tem um preço interessante? Ok, dá. E ele tem a mesma pegada do arranjo sofisticado que eu te mostrei, só que aí o vaso é outro. E aí o tomzinho aqui muda, que eu usei um arroxeado, né? É o mesmo perfil de arranjo, olha como é que é diferente. Esse arranjo é o mesmo desse aqui. E olha a diferença. Mas foi direcionado para perfis diferentes. Esse mais sofisticado, mais luxuoso. O outro, né, tem um verdinho mais alegre aqui, mas tem aquele vaso que é um vaso artesanal. Tá? Então, ele tem uma intenção. Esse arranjo tem uma intenção e o outro também tem uma intenção. Outra perguntinha fundamental para você ter aí, para você responder. Quais as flores que você vai usar no arranjo? Quais as flores? Ai, Aline, essa é difícil. Não, essa é fácil. Se você não tem um cliente definido, pensa numa flor que você gosta. Qual você gosta? Ai, Aline, mas eu não posso usar qualquer flor no arranjo. Quem disse? Pode usar qualquer flor em qualquer modelo de arranjo que você quiser. Qualquer modelo. Ó, vou te mostrar até um aqui, ó. Você pode usar qualquer flor, não existe flor certa. Existe a ideia que você quer transmitir. Vou te mostrar agora. Arranjo com folhagens e lírio. Um arranjo grande, um arranjo no formato oval, bonitão, né? Me agrada demais, eu adoro esse estilo aqui, tá? E é um arranjo com lírio, né? Observou que é um arranjo baixo? Observou também que é um arranjo que vai ficar bacana em cima de um buffet, de um aparador, às vezes um aparador que tem um espelho aqui. Por quê? Porque ele é um arranjo baixo. E se você coloca um arranjo baixo num aparador, se você indica isso para sua cliente, tá? O cliente não sabe. Ah, você tem um espelho? Coloca um arranjo mais baixo. Olha aqui, ó. Arranjo baixo com lírio, com folhagem, samambaia, folha de costela, igual a mulherada adora. E uma pegada tropical aqui, né? Tem todo um frescor. Dá para montar com rosas também? Dá para montar com rosas desse formato. Aqui a ideia foi passar o frescor, tá? E um arranjo baixo. Dá para montar um arranjo alto, então, com essa mesma ideia de flores? Dá, vou te mostrar. Ó, costelinhas de Adão aqui, tá? As costelas, ó, lírio e samambaia. A mesma ideia de arranjo, só que com formato diferente. E aí dá para colocar num vaso estilo garrafa? Oh, dá para colocar num vaso estilo garrafa. É formato diferente. A ideia é a mesma, passa frescor, né? Passa. Só que aí aqui já ficou um arranjo mais alto. Aí para colocar na frente de um aparador com espelho já não vai dar, né? Porque vai tampar o espelho. Tá? Dá para colocar num outro tipo de vaso? Dá para colocar num outro tipo de vaso. Ó, um vaso mais compridinho aqui, ó. Dá para colocar também. Agora, observa como que o vaso traz uma ideia diferente. Um, às vezes, fica com uma pegada mais rústica, um fica mais sofisticado. Então, o próprio vaso também, ele vai te ajudar a definir esses pontos, tá? Então, por isso que, assim, a intenção é trazer frescor, beleza. Mas o que mais? Não é só frescor. Sofisticado ou rústico, né? Ele tem que ser um arranjo
imponente ou não. Então, você vai pegando todas as classificações, vamos chamar assim, que um arranjo vai passar para você definir. Porque dá para definir, qual vaso que eu ponho? Esse ou esse? Ou eu faço no vaso baixo? Né? Ó, aqui eu já acho que ficou mais rústico. Tem uma ideia por conta do formato, né? Meio garrafa, assim, ó. Aqui ele já fica com uma pegada mais moderna, olha só. Eu gosto mais, ó. Fica mais sério, né? Fica mais alto, mais elegante. Fica mais elegante. E no outro? É a mesma flor, só tem menos quantidade, né? Porque aí a gente define também. Faz com menos quantidade, ó. Dá pra fazer com menos também. Tá? Aí é mais baixo, mais comprido, né? E aí até os lugares, né? Pra gente colocar, dá pra variar. O mesmo arranjo, no vaso alto, no vaso baixo, no vaso pequeno. Então você pode usar qualquer tipo de flor, tá? Outra coisa que vai te ajudar a definir, anota a perguntinha aí. Qual a cor que você vai usar? A cor vai levar o quê? Você quer paz? Branco? Quer paixão? Bota logo um vermelho aqui, mulher. Aquelas calas vermelhas, fica bonito, tá? Nossa, no vaso cinza vermelho, ó, arrasa. E aí vai dar uma ideia mais caliente no teu arranjo. Às vezes a pessoa quer. Não, eu quero alguma coisa que tenha um destaque. Bota logo um vermelhão lá, né? Um amor, uma paixão, tá? Então define. Perguntinha básica na hora de escolher qual que você vai comprar para você não errar na compra, para você montar o arranjo que vende, que vai despertar o desejo, a necessidade do cliente. Onde eu vou colocar o arranjo? Importante, né? O arranjo de banheiro é diferente do arranjo da mesa de jantar. Ai, ai, ai. Ou, se é, né? Não dá para colocar. Não dá para colocar um arranjo desse na mesa de jantar. Não dá. Mas dá para colocar no banheiro. É fininho, é mais alto, um lavabo. Às vezes a bancada não é tão grande. A pessoa às vezes quer um arranjo que dê destaque. Olha aqui, ó, o que dá destaque? Que cor é essa? Esse pink, rosa choque, fúcsia. Dá destaque. É delicado? Oxe. É elegante? Elegante. A orquídea é uma flor muito elegante. Encanta. É uma flor muito feminina. E aí associa a orquídea, que é uma flor muito feminina, associa o tom também, né? O roxo é uma cor muito feminina. Aí vai se associando tudo ali. Um banheiro com toque cinza, cinza fica lindo, ó. Dá pra montar em outro vaso também. Olha, como que valorizou, ficou mais chique. Assim ficou mais rústico, assim ficou mais chique. Aí você define o vaso. Ah, tá anotando aí, ó. Dica poderosa. Então, onde eu vou colocar, né? Pra você saber se vai usar um monte de orquídea para fazer o arranjo com mais quantidade ou se vai usar uma só. É outra perguntinha chave aí, né? Ó, isso aqui para uma mesa de jantar. É um arranjo com mais quantidade de flores. Pode ser colocado num canto também, né? Pode, tá? Mas fica lindo lá na mesa de jantar. Dá para fazer menor? Dá para fazer menor. Você tem as orquídeas menores. Esse aqui para uma mesa de 4 cadeiras fica grande, né, Aline? Olha, depende, tem gente que gosta. Não tem certo e errado, tem o estilo da pessoa. Se a pessoa tem aquele perfil, né? A casa da gente tem a nossa cara, já viu isso? A casa da sua cliente tem a carinha dela também. Então, se ela é uma pessoa que gosta de algumas coisas meio exageradas, é aquela pessoa que tem aquele perfil, ela só usa brincão. Então, ela vai querer colocar um arranjo grande numa mesa pequena. Tá errado? Não. É o perfil, é o estilo dela. Tem estilo. Aí, então, ela pode colocar. Não fica errado, não, tá? Não tem o que é certo e errado, não. Tem o estilo da pessoa. O arranjo tem que estar bonito. Isso é importante. O arranjo não pode. O arranjo tem como ficar errado. Mas o tipo do arranjo, nesse caso, não tem. Desde que ele atenda o requisito para uma mesa de jantar, né? Não vai colocar o arranjo com uma flor só, tá? Então, aqui, um arranjo que tem mais quantidade de flores, né? Aí, Aline, mas o que é mais ideal? Um arranjo baixo ou um arranjo alto? Aí a gente vai só observar um detalhezinho. Se a sua cliente tem um pendente baixo na mesa, e aí o pendente vem aqui, né? Baixinho, ele fica a 90 centímetros ali, né? Da mesa, né? Bem baixinho, né? Pra luz muito focal ali nas comidas e tudo mais. Não dá para colocar um arranjo alto, né? Por quê? Porque vai esbarrar no pendente. Aí é interessante você colocar um arranjo decorativo baixo para não esbarrar naquele pendente baixo. Vai ficar mais harmônico, né? Pensa lá, o pendente brigando com a flor ali, né? Não precisa, tá? Agora, se a casa, o lugar que a cliente vai colocar são aquelas luminárias de teto, plafons, aí você pode botar o arranjo da altura que você quiser. Lembrando que isso se aplica para decoração, tá? Não é mesa posta. Mesa posta é outra ideia. Não é mesa posta, é decoração. Né? Lembrando que a pessoa vai até retirar o arranjo da mesa e vai fazer a mesa posta dela lá. Mesa posta são arranjos baixinhos, né? Para não atrapalhar a visão. Tá? Então aqui a gente está falando de decoração, né? O arranjo de toda hora que fica o dia todo lá na mesa. Né? Então, só é importante observar isso, né?
Uma mesa que é redonda, por exemplo, não vai dar para colocar um arranjo que é oval, né? Até dá, mas não fica muito de acordo. A mesa redonda, você vai colocar um arranjo comprido, né? Fica um pouco fora de forma ali, né? E aí um arranjo comprido oval vai ficar muito bom numa mesa retangular, tá? Então, aí a gente consegue fazer esse direcionamento também, até para você saber qual que é o arranjo que eu vou montar. Vou montar um arranjo oval ou vou montar um arranjo mais arredondado, né? Então, direciona essa ideia aí, ó, mais uma ideia para você pensar e fazer um arranjo que vende. Né? Então, quando você faz assim, responde todas essas perguntas aqui, ó, você faz baseado numa ideia. Então, você já pega a flor, já sabe o que fazer com ela. E aí eu até costumo dizer, né? O pessoal pergunta aí, Aline, mas onde comprar? Onde comprar a flor? Mas eu não sei onde comprar, não tenho onde comprar. A internet está aí hoje, né? Trazendo facilidade. Mas eu não encontro essas flores suas. Encontra. As minhas flores não são segredo para ninguém. São as mesmas que você vê por aí. Só que tem um detalhe. Não é a flor. É o que eu faço com elas. Ah, é o que eu faço. Por isso que eu falo, né? É o que as suas mãos fazem. Por isso que é importante ter o método e ter a técnica. Você vai aprender mais semana que vem. É o mini curso gratuito Empreenda com Arranjos Artificiais. Se inscreve, entra para o grupo VIP para você receber o acesso do mini curso e aprender a fazer 3 modelos. E aí depois você me conta lá, esse modelo aí você ia colocar onde? Né? Que já vai abrir sua visão aí, ó. Tá abrindo a visão, né? Olha como é que a ideia fica mais caprichada aí na sua cabeça, né? Fica melhor de você criar o entendimento do arranjo. Né? E aí tem modelos de acordo com os estilos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Ó, mais um. Opa. Mais um aqui, ó. Uma pegada tropical para cliente que quer um perfil de um arranjo mais simples. Então é uma mistura fresquinha, tropical, rústica. Então ele é pensado com essa ideia. Então eu selecionei essas flores com essa ideia. Eu não vou botar um maço de rosas aqui. Não vai dar certo. Ó, um modelinho aqui, que é um modelinho mais tradicional. Quem gosta muito desse modelo, né? Pessoas que são mais senhoras, tá? Porque ele traz uma ideia tradicional, né? Não traz aquela ideia de modernidade, tá? Apesar de que a gente utilizou aqui um vaso mais moderninho, mas é uma mistura que fica agradável, que vai combinar na casa da cliente, que não tem a casa moderna, que não tem aquela casa definida pelo arquiteto, pelo decorador, com móveis contemporâneos, né? Às vezes ela tem um móvel ali que é mais antigo, tem uma casa, né, de um estilo mais antigo, então ela acaba preferindo até um arranjo assim, porque combina mais, fica mais a cara dela lá na casa, né? Olha que misturinha gostosa. Ele tem um toque moderno, que é o quê? Esse leve envelhecido, né? Ele tem um toque de alegria, porque a gente traz um rosa meio seco, e ele tem esse lírio aqui, ó, com um tom verde um pouco mais fortezinho, mais clarinho, né? Mais fresco. Então ele tem um toque e tem um vaso, né, que tem uma cor moderna e um formato moderno. Então a gente fez uma miscelânea aqui para trazer um arranjo tradicional, né, com uma ideia moderna. E aí, ó, até oval, nem é redondo, né? Então mais uma ideia mais moderninha. Olha que bacana, gente. Eu gosto muito dessa mistura, tá? É mais tradicional, mas eu gosto bastante. Né? Então é um outro direcionamento, uma outra ideia que você vai trazendo para os arranjos aí, tá? E muitas quantidades de arranjos aqui, que você pode variar o vaso, que você pode trabalhar as intenções, e a cliente compra a ideia. Né? Então você precisa ter a ideia e passar aquela ideia. Por isso que o arranjo tem que ter a intenção, né? Porque a hora que ela bate, o arranjo transmite a ideia. Até mesmo a ideia de onde ela vai usar, porque ela bate os olhos e fala assim, nossa, isso aí vai ficar lindo no meu aparador. Por quê? Porque ela já tem um formato que dá para usar no aparador. Agora, o legal dos arranjos é que eles são muito versáteis. Então não é só no aparador. Dá para usar, por exemplo, numa clínica, numa bancada, dá para usar num canto, na cozinha, dá para usar na mesinha lateral da sala, também. Dá para usar em cima do home ali, ao lado da TV, também dá, que ele tem um formato aqui, ó, mais alto, né, um arranjo de canto, tem as orquídeas, que passa essa ideia um pouquinho tropical, tem esse frescor, né, se a pessoa tem essa ideia do arranjo fresco, que ela se identifica porque o seu arranjo encantou. Ela nem pergunta o preço. Ela bate o olho e fala assim, esse. O preço é a última coisa que ela pergunta. Você, quando vai comprar, você não chega e fala assim, quanto que é a televisão? Não, você chega assim, eu gostaria de uma TV assim, assado, que fosse smart, que conectasse na internet. Você já sabe que não vai ser R$ 800 uma TV dessa, vai ser mais. Não é? Você não compra um celular. Oi, quanto que é o celular? Aí ele fala assim, é R$ 300. Aí você vai lá e compra? Não. Você fala assim, eu quero um celular que tenha 3 câmeras, que tire foto sozinho, que, né, acesse o site de comida, isso aqui tem uma Alexa, enfim, né, que baixe o aplicativo que eu quiser, que tenha tanto de memória. Né?
E aí, depois que você vai ver o preço. Então, gente que fica amarrada no preço aí, ó, você não compra por preço. Não compra. Não compra. Você compra bem-estar. Você compra o seu prazer. O arranjo é assim. A pessoa não compra qualquer flor, senão ela comprava flor de cemitério e colocava lá. Já viram, né? As flores de balde? Aquele monte de coisa azul com vermelha e amarelo. Ui! Aí faz aquela miscelânea lá. Minha nossa senhora. Quem não tá nesse mercado e não conhece, às vezes fica com esse bloqueio aí. Ai, mas essa questão. Ai, e será que eu vou conseguir vender? Vai. Fazendo o arranjo que vende, pensando nessa ideia. Né? A sua chance de errar é muito menor. Errar, a gente erra. Eu erro. Eu faço testes, eu testo toda hora. Eu tô sempre aprendendo, aprendizado nunca acaba, né? Quanto mais anos de vida, mais oportunidade de aprender. Então vamos aprender. Cada dia eu aprendo uma coisinha nova. Até fazendo live aqui com vocês. Até o tom de voz eu já melhorei na live. Pega minhas lives antigas aí, ó. Né? Falava mais alta, aí o som meu aqui da câmera fica com a voz mais, né, estridente, enfim. A gente aprende. Todo dia é um aprendizado novo, ok? Beijo! Tchau, tchau!